Não tá gravando. Agora tá. Agora sim, gente. Bom dia oficial, tá? Bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a este curso, a esta manhã gelada. A maioria de vocês aí estão no trabalho. Pessoal guerreiro da turma de quinta-feira. Então, vamos iniciar a nossa jornada 2, dando continuidade e iniciar a nossa reunião de número 2, tá? Tá tudo bem, gente? Vocês estão bem? Está conseguiu me ouvir agora, Amélia? Ai, que bom. Eu nem vou colocar o plano de fundo, pessoal, como a Kátia, né, que está usando. Eu uso do Formadores, porque travou muito meu computador ontem, eu não quero arriscar com vocês. Bom, vou aqui compartilhar o nosso slide de hoje. Nossa reunião hoje é muito tranquila. Ah, conexão estável. Bom dia, Anselmo. 8 graus. De que região você fala, Anselmo? De que cidade você é? Eu sou aqui de Ponta Grossa. Oi? Ponta Grossa. Ah, pô, nossa, realmente, aí é frio, hein? Curitiba, Ponta Grossa, Palmas, misericórdia. Mais frio que fosse. Mas então tá, vamos nos falando, tá? Qualquer coisa dá um help aí. O link do grupo de vocês do WhatsApp tá pronto, daqui a pouco eu posto ali no mural, tá bom? A gente vai se falando. Bom, pessoal, então a nossa reunião 2, ela vai abordar, né, do nosso tema, clima escolar, educar em direitos humanos, ela vai abordar o nosso tema transversal. A aprendizagem se faz com empatia e cooperação, tá? Vamos lá então. Aqui é o nosso cronograma, então, para vocês, cursistas, né, acompanharem, ficarem tranquilos em relação aí à, à nossa jornada. Tá? Então, aqui estamos no período de 15 a 19/6. Nós vamos trabalhar hoje com o nosso tema transversal. E, gente, eu não sei vocês, tá? Eu não consigo conceber um trabalho pedagógico em relação a uma educação antirracista, que eu, sabe, gente, desculpa eu dar uma opinião pessoal, mas é o Brasil, é o nosso país, é o nosso povo. Gente, eu acho que era uma questão que tinha que estar superada, sabe? E às vezes eu fico tão brava com os alunos quando eu vejo eles fazerem na sala de aula certos comentários, certas atitudes. Mas, enfim, a gente precisa trabalhar, né, pessoal? Então, a gente vai seguir aqui o cronograma e aí, terminando, né, continuando aqui com a minha reflexão, eu não consigo, gente, conceber uma educação antirracista sem a gente trabalhar com empatia e cooperação. Não sei se vocês concordam comigo. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Não tem como. Não tem como você trabalhar isso se você não tiver empatia e cooperação, se a gente não promover. E, pessoal, já digo assim com muita propriedade, né? Eu tenho bastante tempo em sala de aula e a gente convive com os nossos colegas nas escolas e vendo vocês também. A gente tem isso, né? O professor, ele tem, a gente tem porque muitas vezes vocês me relatam e alguns me relataram na jornada Oncarina, a gente não é só professor, a gente é pai, mãe, psicólogo, conselheiro, e se você não tivesse empatia, você não teria essa visão, sabe? Então, é algo assim que eu fico muito feliz, porque eu percebo muito nos meus colegas da educação, diretores, pedagogos, professores, que a gente tem isso, a gente se preocupa com isso. Bom, pessoal, aqui é o nosso recado, tá? As câmeras, né, para a gente efetivar nossa presença, elas precisam se manter abertas. E de preferência, hoje vocês vão fazer uma atividade que é para vocês, tá? É algo assim para vocês. Vocês não vão precisar entregar, vocês não vão precisar colar no caderno de implementação. É algo já para vocês irem pensando, construindo a implementação. Mas antes de tudo, para vocês ali pensarem nesta semana já.
algo em relação à empatia nesta semana que está curta, né, gente? Que só tem amanhã, mas vocês podem se estender para a semana que vem. Então, a gente sugere que vocês façam pelo computador, tá? É claro que tem aí a, as especificidades, né? E a gente entende, tá? Deixa eu ver o que que a colega colocou aqui no chat. Essa educação vem de casa, conhecendo as famílias, isso, entendemos as atitudes dos nossos alunos. Perfeito, Rosemary. E tem uma atividade aqui, pessoal, vocês vão ver no objetivo, que dá para a gente tentar envolver as famílias nisso, sabe? Porque, não sei se vocês concordam comigo, as famílias também, se os alunos reproduzem algumas atitudes racistas, muitas vezes seus familiares também reproduzem. Isso aí é comum entre eles lá, na família deles, né? Então, seguindo aqui, tá? Gente, se alguém quiser comentar, fazer algum comentário, abra uma câmera aí, fiquem super à vontade. Então, agendamento, tá? A agenda. 10 minutos do nosso acolhimento, saberes em ação 15 minutos, empatia, diálogo e valorização da diversidade 25 minutos, na prática e troca de saberes 25 minutos, para concluir e saiba mais 5 minutos. Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Compreender como a empatia e a cooperação contribuem para a aprendizagem no contexto escolar, analisar práticas que favorecem a participação, a escuta e o trabalho colaborativo no ambiente educacional, planejar estratégias aplicáveis aos contextos pedagógicos e formativos que promovam empatia, cooperação e aprendizagem. Olha só, gente, nós temos aqui dois objetivos que já vão trazer para nós ideias para a nossa implementação. E também para a gente utilizar em sala de aula, tá? Esse conteúdo, gente, vou puxar muito a sardinha para o tema aqui da minha jornada, né? Para o clima escolar. Gente, a gente precisa muito disso em sala de aula com os nossos estudantes. As relações humanas, elas já eram meio difíceis. Sempre durante a história a gente viu que teve problemas, sabe? Mas em virtude do contexto atual, a gente vê assim que nós carecemos muito de fortalecer as relações humanas. E o quanto eu vejo que nós somos abençoados, pessoal, porque a gente teve uma boa parte da nossa vida sem estar muito ligada à tecnologia. Não que ela não seja boa, mas a gente se construiu sem ela. A gente se construiu basicamente na interação com o outro, na nossa infância, na nossa adolescência, não é mesmo? E aí a gente foi ter contato com ela, como vocês são jovens iguais a mim, que nasceram no século passado, eu acho que a gente começou a ter contato com ela, assim, início ali dos anos 2000, né? Um pouquinho mais para frente, mas a gente vê assim, não sei se vocês concordam comigo, os nossos estudantes precisam dessa, dessa atividade, eles precisam dessa interação. Então, vamos lá. Agora chegou o momento. Desculpa, pessoal. Garganta de professor. Pessoal, agora chegou o momento em que o Minha Turma de Quinta-feira vai falar. Até agora só eu estou falando, hein? Então, o acolhimento. Vocês vão pensar em uma situação em que seus estudantes se engajaram muito na aula de vocês. Pode ser esse ano, ano passado. E aí eu gostaria que vocês colocassem para nós. Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Não briguem. Meu Deus, estão brigando aqui para ver quem fala. Professora, bom dia. Bom dia. Esse encaixamento de uma aula é uma aula que fora do nosso tema? Pode Ou ser, com de acordo certeza. com o nosso tema? Sim, que Não, participa. pode, Elineus, uma aula sua, do seu conteúdo. Se você é pedagogo, de repente um atendimento, alguma coisa que ocorreu, fora do tema da jornada. Pensa na sua sala de aula lá. Posso falar? Você vai Pode falar, falar, Edmilson? Leonice. Não, Elineus, É que eu estou na pode falar, quadra. Denise. Depois eu falo, pode falar. Tá, é que eu estou aqui na quadra com os alunos e já vou subir, tá? Então, nós promovemos esse ano aqui uma gincana, que engloba toda a escola.
qualquer ato indisciplinar deles, sabe, em relação assim, uniforme, qualquer regra que eles, né, infringam, a gente faz uma anotação e eles não participam da gincana. Então, nós estamos desde o começo do Legal. ano, toda a última semana do mês, a gente faz uma parte da gincana, né? E já tem melhorado muito a disciplina dos alunos, o interesse, o engajamento. A gente já fez o mascote, o grito de guerra, essas coisas que vão envolvendo. E tudo soma pontos, né? Quem ganha, ganha 500 pontos, quem é eliminado perde menos 500. Aí nós fizemos assim e o engajamento está total. Com Ah, que a turma ótimo. da manhã e a turma da tarde também. Então todo mundo entrou. Está bem Ai, vou roubar gostoso. tua ideia. Vou roubar tua ideia e vou passar para minha diretora. Então, mas ficou excelente. Depois eu te passo os passos, assim, né, Ai, do que é cobrado, porque aqui é escola militar. Então, o uniforme é aham. obrigatório, não pode usar piercing, o cabelo é obrigatório com, né, preso. Todas as regras, né, estabelecidas pela escola estão sendo cobradas, sabe? Tudo eles perdem ponto. A sala perde ponto. A limpeza da sala, a disciplina, faltas. E tem, né? Essa semana eles vão comer churrasco. Onde tiver mais presença, a sala que tiver mais presença, e vão ganhar mais pontos. E aí por aí vai. Olha, Tá bom? Leonice, se você puder me passar, eu vou Ah, adaptar, né? A gente adapta para nossa realidade, que a minha escola aham, é outra sim. modalidade, mas isso é bom, porque nossos estudantes têm uma dificuldade em cumprir regras. O brasileiro é assim, né, gente? Vocês podem ver na fila do trânsito, em outras situações. A gente precisa mudar isso. Obrigada, viu, Então, por você nada. participar. Agora Elineu, fale de Leus, que senão não ia dar tempo de eu falar, que eu tenho que Não, subir, imagina. tá? Então, Vamos aqui na ver. escola, na verdade, é assim, uma prática mais voltada para a diretora, porque a parte financeira é dela, mas a gente ajuda, né, na parte pedagógica. É, aqui a professora construiu, ela fez por trimestre um dinheirinho. Esse dinheirinho chama Alegres. Né? Daí são várias notas, como se fosse R$ 1, 5, 10, sabe? E assim, final de semana, pelo tanto de presença que eles têm, é o tanto de alegres em valores que eles recebem. Esse valor em dinheiro, eles vão juntando. Se vencer o uniforme, perde, não é que não perde, eles não ganham, né? Então, assim, a falta de a disciplina, eles não vão ganhar. Afinal, na sexta-feira é o acerto de conta. Então, quem vem de uniforme, quem vem no horário certo, quem não chegou atrasado, quem faltou, então vai recebendo. Tem uns que recebem 10, outros recebem 20 por semana, e assim, eles vão juntando. No final do trimestre tem a feira. Aí montado na escola um bazar, com vários presentinhos, né? Lembrando, coisinha que eles gostam. E eles vão comprar. Então, eles têm o dinheiro, vão juntando e vão comprar. Aí tem os VIP. Os VIP entra primeiro na feira, né? No bazarzinho. Aí eles vão escolher primeiro. Tem fone de ouvido, tem muitas coisinhas, assim, mais coisas que eles gostam. Aí vão comprando. Então, quem tem mais alegres é os que entram primeiro, os que fazem as compras primeiro. Então, eles competem para ter mais alegres porque eles querem comprar os melhores presentes. Eles amam alfajor. Então, assim, tem outras coisas mais caras, tem coisas mais carinhas, sabe? Mas eles amam o alfajor. Então, eles ficam loucos para ser o que primeiro para comprar legal. os alfajor. Então, assim, aí sempre sobra. Aí teve a feira, sobrou, porque é para todos, né? Sobrou na feirinha. Aí a editora, no dia seguinte, faz uma outra feirinha, né? Mesmo quem sobrou os alegres, ou outra forma, sabe? Outra feirinha para os segundos VIPs, os primeiros vão na primeira. É assim. E é Nossa, bem. que maravilhosa. Pode terminar, Elineusa. Não, é isso mesmo, assim, sabe? Aí é interessante que no outro dia eles têm tudo que os presentes que comprou, né? Tem até camiseta, enfim, tem vários presentinhos, várias coisas, né, que eles gostam. Então, assim, roupa é o de menos que eles gostam. As meninas amam coisa de cabelo, né? Que agora tá na moda com essas coisas de cabelo. Então, elas amam essas coisas, maquiagem é o que mais sai. Bichinho de pelúcia, enfim. Assim, várias. A gente vê mais ou menos o que eles vão gostar, que gosta, e a editora vai comprando e vai guardando. No final do mês tem algum professor doa, né? Faz doação,
para a diretora, e assim ela vai juntando. É bem interessante. Eles ficam preocupadíssimos de perder esses alegres, porque eles precisam para fazer a feira. Isso é isso, gente. Que legal, gente. Olha, pessoal, como vocês são bons, sabia? Talvez, às vezes, vocês, né, estão como cursista, eu também sou cursista, pessoal, e eu fico lá na escola, né? Eu tenho minhas aulas na escola. E aí, o nosso dia a dia na escola, ele é bem tenso para nós, para os pedagogos, para os diretores. Então, a gente tem as nossas aulas ali, daí a gente vai para a sala dos profs. E a gente faz o quê, pessoal? A gente quer resolver os problemas, né? Então, a gente comenta daquele aluno que precisa de se engajar, que às vezes que atrapalha a nossa aula, não deixa a gente desenvolver nosso trabalho, ou uma turma. E a pedagogia e a direção também, né? Muito mais. Eu até, nossa, eu admiro os pedagogos, meu Deus do céu. E aí, pessoal, a gente às vezes não consegue ver o quanto de coisas boas nós estamos fazendo. E eu tenho, olha, eu sou muito abençoada, eu agradeço a Deus, porque nós temos desafios na nossa profissão. Eu não sou uma pessoa poliana, né? Que só fica vendo as coisas. A gente não é alienado, a gente conhece, sabe dos desafios, mas, pessoal, eu até não sei, tá? Vou dar uma dica aqui. Não sei se vocês querem, se alguém tiver oportunidade, quiser, quando tiver outro credenciamento para trabalhar com formação de professores, façam, porque vocês vão ver, eu como tenho contato com 4 turmas, 20 professores em cada turma, uma média de 80 professores, e com vários professores de vários lugares do estado, gente, eu vejo o quanto nós somos bons. O quanto a gente tem colega comprometido com a nossa educação, o quanto a gente não desiste. E, gente, não tem como a gente não colher isso lá na frente. Não tem como esses alunos que têm contato com esse tipo de educação, com essas atividades, não serem bons cidadãos, essa ficha não cair no futuro. Então, parabéns, pessoal, e continuem assim, porque além de tudo, vocês também vocês enchem a gente, né? No caso a mim, de esperança, de alegria. Eu já vou chegar lá na minha diretora, vou copiar Estão Alegres aí também, vou tentar achar um nome. Imaginem Foz, gente, a terra da. Deus que me perdoe, tá? Mas enfim, é a terra da muamba, né? A gente tem maquiagem, a gente tem um monte de coisa aqui por preços baratíssimos do Paraguai. A gente fazer uma atividade dessa aqui, nós vamos comprar muitos com nossos alegres aqui, a gente vai fazer muito. Os alunos vão poder comprar muitas coisas. Mas olha, fico muito feliz. A Kelly quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Foi, levantei e baixei. É, eu não participei na outra semana, que eu estava internada, e assim, eu vou fazer das suas palavras minhas, assim, nesse sentido. Eu sou nova na rede, mas eu assumi e me afastei. Então, essas vivências que vocês têm, eu não tenho, né? Eu sou pedagoga, mas não tenho essas vivências, porque eu estou de licença saúde, né? Desde que praticamente eu assumi. E aí, sempre que eu tento participar de uma formação dessa, eu fico escutando e digo, meu Deus, como é que elas conseguem? Porque, tipo, eu estou totalmente crua. Na verdade, eu nunca fui nem pedagoga. Eu fui da educação especial um período, não sou daqui, eu sou do norte do Brasil. E, e aí eu fico pensando, sabe, quando eu ouço esses relatos e tudo, essas experiências, assim, nossa, como que eu ia pensar de fazer um dinheirinho? Como que eu ia pensar de fazer uma proposta que nem da Leonice, sabe? E aí eu disse, não, se elas conseguem, é possível, sabe? Então, eu fico acumulando esperança para um dia, quando eu voltar, né, poder, quem sabe, estar tentando tentando seguir esse caminho, porque eu já pensei em exonerar 2 vezes, sabe? Porque eu penso assim, ai, eu não vou conseguir, eu não aprendi nada, né? Porque eu não tive oportunidade ainda de aprender, na verdade. Mas eu fico pensando, às vezes eu penso muito assim em sair, sabe? Mas quando eu ouço, digo, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir também? Aí eu vou pelas beirinhas, assim, tentando aproveitar um pouquinho desse aprendizado que vocês vão compartilhando com a gente. Era isso, prof. Me perdoe, tá? Não colocar o que você tinha pedido em prática, tá bom? Imagina, seja muito bem-vinda, tá?
Seja bem-vinda à nossa formação e assim, não exonere. A gente deseja para você, tá? Toda energia boa, que Deus ajude aí, né? A minha espiritualidade é Deus, eu respeito todas as espiritualidades, né? Que você se cure, que você melhore e que você fique na escola. Eu tenho certeza que você vai aprender, porque você vai encontrar pedagogas que vão te ajudar, o próximo dia a dia, o próprio dia a dia da escola. Todo mundo aqui aprendeu, Kellen, e nós estamos aprendendo ainda, tá? Então, e o que você quiser, tirar dúvida, falar, sinta-se muito à vontade aqui no grupo. Aqui não tem um mais inteligente que o outro, aqui ninguém sabe mais que ninguém. A gente está aqui para se ajudar, tá bom? Obrigada, professor, de verdade, assim, obrigada mesmo. O ruim de tudo isso é que, tipo, na formação passada eu tentei pedagogo em foco, né? Mas não consigo Uhum. finalizar, porque não estou na escola, e aí eu sou obrigada a sair. E aí, ano passado, eu fiz, né, do clima escolar, gostei muito mesmo, assim, no final do ano, foi a única que eu consegui fazer. E aí eu disse, vou tentar de novo. E já gostei do que estou vendo. Na semana passada eu não pude participar, porque eu tive um princípio de infarto. E aí eu internei Nossa, ali, mas eu estou melhor. Aí voltei hoje aqui para estar seguindo o caminho, tá bom? Obrigada. tá bom. De nada, seja bem-vinda, tá? Amélia, também seja bem-vinda, tá? Ao nosso curso. A nossa formação. Meninas e meninos, né? Toda vez que vocês se ausentarem, a gente sempre vai fazer uma busca ativa, tá? E foi aí que eu comecei a valorizar mais ainda as pedagogas, gente, porque imagina você fazer busca ativa com, né, 5, 6 turmas. E eu vejo o quanto é importante, porque você consegue conversar com o cursista, por que que ele faltou. Então, assim que vocês faltarem, a gente manda, eu acho que eu mandei para vocês um e-mail. A gente manda um e-mail, né, que é o nosso canal institucional, para lembrar, e também para ajudar. Às vezes o cursista está com dificuldade, fica desanimado, porque a gente sabe que o nosso dia a dia ele é puxado, tá? Mas contem com a gente, tá bom? Pessoal, dando sequência no acolhimento, nós tivemos, né, a colaboração de 3 colegas. Isso que a Kellen trouxe também é uma forma por exemplo, que acontece na nossa sala, às vezes com a gente, às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente chega lá, a direção também está desanimada, o pedagogo, porque nós somos seres humanos e, além do mais, como é o caso da Kelly, às vezes é um problema físico, que é além da gente. Então, gente, eu vou passar um trecho de um filme aqui que vai fechar o nosso acolhimento, tá? Não sei se vocês já assistiram. Este filme se chama A Corrente do Bem. Ele é do ano 2000. E assim, ó, o professor, ele se apresenta lá, é uma escola dos Estados Unidos, e ele é professor de estudos sociais. Não sei se até hoje é estudos sociais lá, né? Eu lembro que eu estudei no primeiro ao quinto estudos sociais. Depois era só história e geografia. E ele dá uma tarefa para os estudantes o seguinte, valendo ponto extra, que eles tinham, ele fala no final da aula, pessoal, eu vou pedir para vocês que vocês pensem em uma ideia de como mudar o mundo. E aí os estudantes no outro dia trazem, né, quais são as ideias que eles tiveram de como mudar o mundo. Eu vou compartilhar numa outra aba, tá, gente? Por conta do meu computador, e que fica melhor para a gente ouvir. Deixa eu Já deixei tudo certinho aqui. Agora eu vou compartilhar. Pessoal, sabe o que que eu vou fazer também? Eu vou colocar aqui, opa, vou colocar no chat, porque tem cursista nas outras turmas, teve cursista que o som ficou muito baixo, daí ele pode abrir no seu computador aí, tá? É rapidinho, é 2 minutinhos. Então, coloquei aqui para vocês também e vou compartilhar agora. Esse sou eu. Bom, e aí, pessoal, o que que ocorre? É,
ele pede essa tarefa e aquele moço que vocês viram conversando com a mulher loira, ela é a mãe dele, é a mãe desse menino, do Trevor. E ele começa, o primeiro, a ideia, a tarefa dele de casa era cada um ajudar 3 pessoas com algo muito importante que essas pessoas sozinhas não conseguiriam fazer. E ele ajuda esse rapaz levando comida para ele, que ele é um rapaz que vive nas ruas ali no Texas. E ele usa droga. E aí esse rapaz, para retribuir, ele começa a ir escondido lá na garagem, né, sem a mãe do Trevor saber, porque ela conhecia ele também, a consertar a caminhoneta. E aí é onde ela se depara com ele, que ele comenta, eu tô aqui porque teu filho fez uma tarefa, ele me ajudou, e agora eu tenho que passar, a única coisa que ele pediu é para passar para 3 pessoas, né? Então esse filme ele é bem importante, gente. Ele é bem bonito, ele é bem significativo quando a gente trabalha valores, sabe? Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, se eu não me engano, tem no YouTube, deve ter na Netflix. Eu não procurei ali onde assistir, mas é um filme mais antigo, tem quase 30 anos, mas é um filme muito bom para assistir, para trabalhar com os nossos estudantes. E aí, pessoal, dando continuidade ao nosso acolhimento, e isso eu vou me estender às 2 cursistas que falaram, as 3, e também agora, quem não falou pode falar, eu gostaria que pelo menos um cursista me dissesse em que momentos desse vídeo, pessoal, desse trecho, a gente consegue perceber a empatia. Onde há cooperação entre os estudantes? Que ação do professor contribui para isso? Rosemary, você vai gostar muito, tá? O final dele é bem, assim, é bem surpreendente e vale a pena assistir. E é a vida como ela é, tá? É um filme que trata das relações humanas. Eu Olha, fiquei assim, ó, desculpe, pode falar, professora, eu Gabi. fiquei horrorizada com o final. Eu não gosto, assim, gostei muito do filme, mas achei tão triste. É bem característico dos Estados Unidos, né? Da cultura deles. Isso que eu ia falar. Traz elementos bem marcantes da cultura estadunidense que, infelizmente, algumas, assim, a gente está observando dos nossos estudantes, né? Às vezes essa questão da agressão, de levar arma para a escola, que isso na década de 2000 quase não tinha, né? Isso não tinha aqui no Brasil. Infelizmente, a gente acabou vendo depois desse tempo alguns episódios de ataques nas escolas. Pessoal, e o que nesse vídeo ajuda a explicar engajamento e aprendizagem, né? Que você mencionou no slide anterior e que o colega mencionou. Quem poderia compartilhar com a gente, pessoal, as impressões que você teve nesse vídeo? Pode ser um cursista só, para a gente seguir com a nossa formação. Quem gostaria? Ajudem a prof de vocês, que a minha garganta hoje não tá boa. Vou escolher um aqui, hein? Vou escolher, pessoal, a Leonice. Leonice, você pode nos compartilhar com a gente a impressão que você teve deste trecho? A escola, né, no começo rejeitou a ideia, né? Mas depois eles, né, entenderam, também apoiaram. E o fato da mãe também, né? Eu assisti alguns pedaços desse filme já, mas faz muito tempo também. O fato da mãe depois aceitar o menino também, né? Toda a resistência que ela teve, porque não conhecia, né? Então, eu acho que o menino pegou de corpo e alma a ideia, né, do professor, e ele realmente levou até o fim, né? Então ele foi determinado, ele abraçou a causa, ele contagiou todo mundo. Eu acho que por aí. Não sei se. Tá certo, tá? Muito obrigada pela sua impressão. Na verdade, o trecho ele é muito pequeno, né, para a gente poder observar, mas por isso que eu trouxe algumas informações para vocês, tá? Mas assim, é o que a professora pediu da impressão de vocês.
Tem mais alguém que gostaria de falar? Anselmo, você gostaria de passar para nós as impressões que você teve desse vídeo? Então, a dificuldade é pelo trecho realmente pequeno ali. Mas, assim, no primeiro momento, então, eu achei o professor, né? O professor, ele acabou aceitando a ideia, por ser uma ideia que ele disse que, em todos os anos que ele estava lecionando, aquela ideia foi a mais inovadora. E ele apostou na ideia. Isso, no caso, deu uma, podemos dizer assim, uma credibilidade, deu, assim, uma força maior, né? No caso, para que aquele aluno pudesse desenvolver o projeto com êxito. Então, eu acredito que o papel do professor foi fundamental. Se o professor pudesse, ele poderia nem ter dado assim muita atenção e poderia ter deixado para lá. Mas quem realmente deu essa motivação, acredito eu que foi o professor. E é isso. Feito. Muito obrigada, né? Ele fala, gente, articulação, né? E Uhum. daí ele realmente, ele não desmerece a ideia até de ninguém, né? Aquele aluno que diz que vai criar um site chinês para falar para todas as crianças pularem ao mesmo tempo, aí o professor fala: ah, gente, a ideia é tirar a Terra do eixo. Na década de 2000, a China, acho que era um dos é ainda, né, um dos países mais populosos do mundo, tal. Então, assim, o professor realmente não desmerece. E, pessoal, vale muito a pena assistir esse filme, tá? Vale muito a pena. Bom, então, muito obrigada aí pelas contribuições e nós vamos continuar a nossa formação. Pessoal, agora nós vamos passar para a parte saberes em ação, tá? A aprendizagem não acontece por acaso, ela nasce das relações que construímos em sala de aula. Ensinar é mais do que apenas transmitir conteúdos, é construir relações que deixam marcas. Para a gente entender melhor o que é essa história de deixar marcas, nossa, Karina, eu já vi que vocês falam, que todo mundo fala, os teóricos, que professor, a gente educa, a gente ajuda a formar o cidadão. Agora, deixar marcas. Então, pessoal, nós trouxemos aqui o Cortella para nos ajudar a entender por que ensinar é deixar marcas, tá? Então, segundo ele, ensignar é uma forma etimológica de ensinar, derivada do latim insignare, que significa deixar uma marca, sinalizar ou gravar em alguém. A empatia é o elemento central nas relações humanas. E o que isso significa na prática escolar? Então, nós vamos agora ouvir o Cortella para clarear aí essa ideia sobre ensignar junto, atrelada à empatia, tá? Também vou abrir uma outra aba. Acometidos de um impulso grande de sermos solidários, né? Empatia. Acho que todos nós somos acometidos de um impulso grande de sermos solidários, né? Empatia passou a ser uma palavra que todo mundo fala muito sobre empatia, as pessoas se mobilizam, umas, né, ajudando as outras, graças a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, espero que isso se perpetue depois que isso passar, seja lá de que maneira for, mas assim, eu sinto que finalmente as pessoas entendem, acho que as pessoas deveriam estudar empatia, como quem estuda filosofia, como quem estuda geografia, como quem estuda uma cadeira, porque assim, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, você não é capaz de entender nenhum processo, nem histórico, nem filosófico, nem espiritual, nem de nenhuma ordem, né? Então, é muito interessante que a gente observe isso e tente incorporar, de fato, essa habilidade. Você fala de você e os seus amigos e a diferença que há entre todos vocês, mas a despeito dessas diferenças, existe um companheirismo, um respeito, uma admiração. Vocês produzem coisas juntos. Olha que bacana. Vocês escrevem livros juntos, né? E o barato está nas diferenças, né? Claro. Você que é professor, e eu tenho uma prima que eu amo de paixão, que foi sua aluna,
E ela fala que a melhor coisa que ela teve na universidade foi ser sua aluna, que Que ela ficava bom. esperando as suas aulas. E eu sei o que é um professor que faz a diferença na vida de uma pessoa. Você ter alguém ali que te conduz daquele lugar, que supostamente é um lugar comum, um lugar que todo mundo só vai por ali, passa, né? Porque faz parte do processo, mas ele te joga em outro lugar, ele te conduz para uma direção, ele te obriga a refletir sobre as coisas. Eu sei que isso é transformador e deve ser muito lindo você ser um professor, né? Quantas pessoas não passaram pelas suas Sim. aulas e não foram seus alunos e são suas crias e estão hoje por aí caminhando e Olha, ajudando a sua maneira com as coisas que você ensinou para elas. Olha que lindo. 46 anos eu tenho de magistério. Porra, Aí eu comecei a dar aulas quando eu estava no segundo ano da universidade, né? Portanto, eu estou com 66 anos, faz 46 anos que eu dou aula. E uma das coisas mais gostosas da docência é o fato das pessoas poderem, pela gente que é docente, homens ou mulheres, que ela possa ser insignada. Eu estou usando a palavra de propósito desse modo, porque ensinar, né, insignar significa deixar um sinal em alguém, deixar uma marca em alguém. Por isso, quando você lembra da tua prima, que comigo teve aula em algum momento, é bom demais imaginar que eu consegui insigná-la, isto é, marcá-la de algum modo. Claro que existe o insignamento, né, a marca negativa. Há muitas pessoas que têm marcas ruins. Mas quando você me afaga agora, lembrando, né, dela, do desejo de ter as aulas, e olha que eu fui durante anos na PUC São Paulo, professor de teologia, né, de introdução ao pensamento teológico, em tese se imaginaria, imagine, né, no século XX, né, quando isso aconteceu, né, durante 35 anos, porque eu me aposentei depois, né, no 21, em 2012, imagine se as pessoas teriam interesse. E tinham. Quando a gente Isso, pessoal. Então, insignar, né? Ensinar vem da palavra ensinar. Opa! Ensinar vem da palavra insignar, porque a nossa língua ela é de origem latina, né? Que significa deixar marcas. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Eu vou Então, falar, professora, pode falar. muito gostosa a mediação que a Carolina fez, né? Essa abertura que ela deu para começar a falar, a importância que ela deu, né, no papel da pessoa que está ali ensinando, do professor, né? E o que eu consigo entender até disso tudo que ela tentou transmitir, que de alguma forma ele não completou, o deixar marcas, né? A empatia, ela faz muita diferença na aprendizagem. Eu falo isso como professora de educação especial. Eu trabalho numa escola no município só de pessoas com deficiência. E trabalhei no primeiro momento com pessoas, com alunos menores, e no outro momento com a EJA, né? Com os alunos mais idosos mesmo, até 70 Uhum. anos, né? E assim, quando a gente consegue enxergar o aluno de uma. Eu sei que é difícil, eu sei que deve ser muito difícil quem está em sala de aula, ter que estar mediando 40, 30 e poucos alunos, né? Todas aquelas situações. Mas eu penso que até quando você vai fazer a escuta, como pedagogo que um dia serei, se você conseguir dar a importância naquela escuta e tentar se colocar no lugar do outro e olhar e fazer com que a pessoa entenda que ela foi compreendida, né? Que por mais que ela esteja errada, ela foi entendido que ela foi passado, porque alguém deu importância no que ela estava falando e depois explicou de uma outra forma que podia seguir outro caminho. Eu acho que isso deixa marcas realmente, né? E eu trago isso da escola, da família. Eu tenho 2 filhos, um menino de 19 que é autista e uma menina de 18 que foi criada com autista numa ilha e não tinham amigos, a referência dela é ele, então eles são muito parecidos, são muito isolados, Uhum. são muito, né, não tem aquela abertura assim. E a gente sempre tem conversas assim em casa, e falo até de alguém que colocou que muito do que o aluno faz na escola se reflete na família, né, no que ele é na família. E eles conviveram com um pai que era abusivo, com um pai que tinha de alguma forma preconceitos com algumas situações de coleguinhas que às vezes vinham em casa, que eram mais afeminados. Então, isso tudo eles tiveram, até que
que deu um basta. Mas o que eu digo assim, eu quanto mãe e eles, a gente sempre se fez compreender e tentar se colocar no lugar do outro, né? Na dor que aquele outro traz, na forma como ele se expressa. E eu sempre dizia para ele, na vida tem 2 caminhos, né? O caminho do amor e o caminho da dor. O caminho da dor é muito fácil. Você vai, as portas vão se abrindo até que chega um momento que as coisas vão te cobrar. E o do amor é um caminho muito dificultoso, mas é o que realmente vai te fazer aprender, que vai te fazer dar importância, né? E quando eu estava trabalhando com os meus estudantes, né? Eu sempre dizia essa frase e eles conseguiam compreender, os mais adultos, né? Que tinha uma aluna que ela gostava de dormir no chão. Ela chegava, pegava o cobertor, ela ia para a sala de aula para dormir, porque ela já tinha 70 anos, mas era importante aquela caminhada dela de vir no ônibus, de chegar na escola, de estar ali, pegar o cobertor, aquilo era uma rotina. E num determinado momento queriam tirar ela da escola porque ela não fazia outra coisa, só dormir. E aí eu disse, não, que aquilo para ela também era importante, que se a gente fosse enxergar, aquilo era o momento que ela tinha de sair de casa, de mudar a rotina. Ela podia estar dormindo em casa? Podia, mas para ela era importante sair com a mochila organizadinha e chegar lá e deitar e dormir e só levantar na hora de ir embora, sabe? Então, é a forma como você enxerga também. Eu não sei se eu fugi do contexto, mas eu falar nesse sentido, sabe? A gente precisa enxergar o outro. O que você falou logo no começo, quando eu falei que eu queria desistir, é uma forma de empatia, porque se eu encontrar essas pessoas que realmente vão me ensinar, vão se colocar no meu lugar, de que eu cheguei ali crua e tentar de alguma forma, né, facilitar o meu caminho, né, vai ser importante para mim também. Essas pessoas vão marcar na minha vida também de alguma forma, né? Era isso, prof. Com certeza. E assim, ó, pelos seus relatos aí, você não tá crua, não, hein? Você tem muita coisa, muita vivência da educação especial que, Kelly, está cada dia mais presente nas nossas escolas. A gente tem recebido cada vez mais alunos, estudantes com necessidades especiais, e a gente precisa de pessoas como você que teve essa vivência. Essa da senhorinha foi um arraso, porque, gente, eles se tornam crianças, né? Diz que a gente é teimoso no início da vida e no final, né? Eu, como professora de história, sou sempre teimosa. Mas, enfim, muito legal o seu compartilhamento. E aí, gente, é isso, tá? Pegando o exemplo ali da Kelly, nós temos hoje, gente, na BNCC, né? Nós, enquanto estudantes, enquanto professores aqui, quando é que a gente tinha a questão emocional dentro de um documento orientador do nosso país? Né? Eu vou falar da BNCC que eu estou tendo mais contato. Aliás, eu tive contato com as outras, mas eu não me lembro. Eu consigo perceber na BNCC um olhar assim mais cuidadoso. Tem as críticas à BNCC, com certeza, a forma com que ela foi elaborada, tal. Mas, gente, essa parte aqui, sabe, da questão das soft skills, que são as habilidades nossas de seres humanos, eu acho muito pertinente. Então, por exemplo, a competência geral 9, olha só, pessoal, é uma competência geral, onde que a BNCC propõe que todos nós, independente do nosso componente curricular, independente de que segmento nós trabalhamos, seja, né, porque todos aqui somos professores da educação básica, mas a gente tem alguns colegas da educação básica que não fazem parte da rede, porque a nossa rede atende professores de sexto ao nono, e ensino médio, final da educação básica, mas também compreende aqui os professores da educação infantil e das séries iniciais. Então, nós estamos percebendo, trazendo aqui para vocês, uma competência geral da BNCC, que estabelece o seguinte, que os estudantes devem exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Então, está na nossa BNCC, onde a gente precisa desenvolver atitudes na escola para que eles exercitem, tá? Então, pessoal, agora a gente vai para a parte prática da nossa teoria, tá? De saberes em ação. Então, qual que é o cerne central aqui?
a BNCC, a competência geral 9, que fala da empatia, né? Do diálogo, da resolução de conflitos. E agora, nós, né, enquanto jornada, estamos trazendo algumas sugestões de como a gente desenvolver uma aula onde os alunos possam exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos, tá? Então, olha só, nós vamos começar aqui agora falando dessa questão da autodeclaração racial, tá? Que a gente tem no nosso RCO, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Empatia, diálogo e valorização da diversidade. Passo importante para promover a empatia e o diálogo valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais é promover a autodeclaração racial nos ambientes escolares. Nessa perspectiva, como parte de uma campanha da CED para a qualificação da autodeclaração racial, têm sido divulgados materiais informativos e promovidas ações que envolvem diferentes servidores da secretaria e dos núcleos de educação, bem como diretores, secretários, professores, estudantes e suas famílias nas escolas. Professores que estão em sala, vocês conseguiram já identificar que no nosso material do segundo trimestre tem ali a aula sobre autodeclaração racial? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Por quê, gente? Opa, Amélia, fica à vontade, Amélia. Eu sou pedagoga, né? Então eu não vejo isso que você está me dizendo que tem lá, né? E a única coisa que poder acessar, eu até apliquei aqui para ver se era um link, não é, né? Amélia, a gente não conseguiu entender seu áudio. Você pode repetir, meu bem? Eu sou pedagoga, então eu não tenho acesso a essas aulas como vocês têm, né? Lógico, se eu souber qual que é, eu posso entrar lá, mas até então, eu até cliquei aqui para saber se era um livreto ou alguma coisa que eu pudesse ler. Isso. Esse material aqui que você está falando, né? Isso. Aonde que eu posso encontrar? Olha, está no RCO, essa aula do RCO você diz, né? Isso. Ó, o Jean Carlos colocou aqui, minha querida, ó. Ah, beleza. O meu RCO também. Tá ok, obrigada. Né? Então, olha só, gente. Alguém mais gostaria de colocar, pessoal? Eu acho, ó, então eu vou dar minha opinião, tá? Minha opinião enquanto professora de história, e assim, é uma forma, o que que acontece? Durante a autodeclaração racial, embora eu não goste muito dessa palavra raça, né? Nós somos todos espécie humana. Eu aprendi com a minha professora aqui do curso de segunda que quando eu falei, pessoal, não trabalho com meus alunos questões de raça. Eu falo que nós somos etnias, nós somos a raça humana e etnia paraguaia, brasileira, né? Enfim. E aí a prof falou: olha, Karina, nós somos espécie, eu uso esse termo de espécie. Eu falei, adorei. Mas, enfim, a gente acaba utilizando essa questão da autodeclaração racial. Eu vejo isso como muito importante, pessoal, por duas questões. Por conta que você pode promover um autoconhecimento dos nossos alunos, porque muitos não sabem, não se reconhecem, não sabem da sua origem. Ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar e trabalhar a questão da valorização dos povos negros na construção do nosso país. Porque, gente, 80% da população brasileira tem descendência afro. E aí, a gente às vezes tem muita cor da pele, mas não significa a nossa cor da... Eu, por exemplo, eu tenho africanos lá atrás na formação da minha família. E eu falo sempre para os meus alunos, eu tenho muito orgulho disso. Por quê? Porque os povos africanos, né, que infelizmente foram trazidos de uma forma cruel e bruta, mesmo nessas condições, eles ainda colaboraram, trouxeram muito conhecimento e ajudaram a construir o Brasil, ajudaram a construir a nação brasileira. E a gente precisa valorizar, pessoal. Precisamos valorizar as nossas origens, dar honra a quem tem honra, que são os povos africanos
e os povos indígenas. Mas, Karine, os portugueses? Pessoal, os portugueses já tiveram a honra deles, eles que fizeram a história, eles tiveram o seu papel bom, mas a gente tem que concordar que eles pisaram muito na bola. Né? Eles pisaram muito na bola. A gente não desmerece a contribuição deles. Inclusive, o nosso português, várias coisas que a gente faz, veio muito dos portugueses, né? Só que a gente quer que, enquanto professor de história, que meu aluno, eu quero que ele se orgulhe de dizer: sou negro, sou pardo na autodeclaração racial. É isso que eu quero. Sabe, eu estou falando uma opinião pessoal minha agora, enquanto professora de história. Sabe? Então, eu acho que essa aqui esse RCO, Amélia, ele é bem prático, tá? É a questão mesmo do censo. Para quê? Para desenvolver políticas públicas. Mas, como bons que somos, como excelentes que somos, o que a gente vai fazer? A gente pode usar isso daí, essa questão do censo, para gerar nos alunos o quê? Autoconhecimento, consciência histórica, pertencimento, saber se reconhecer quem é e valorizar a nossa cultura. Tá, pessoal? Então, seguindo aqui. Vai ter uma atividade que o RCO, que eles trouxeram aqui sobre a autodeclaração, que eu acho que vocês vão amar. Eu adoro, eu adorei, tá? Acho que vocês vão gostar também. Então, olha só. Então, aqui tem um exemplo, tá? De uma aula. Pegar o conteúdo o componente curricular de arte. Em 2025, foram elaboradas aulas no RCO+, de diversos componentes curriculares, tratando deste tema. Na aula de arte, personalidades negras e indígenas no cinema. Foi proposto aos estudantes que, em grupos, criassem mini-documentários abordando o combate ao racismo e a valorização das culturas negras e indígenas. E aí, gente, como que a gente pode promover a empatia nesse contexto? Através dessa aula. Como criar um ambiente de respeito e valorização das diversas identidades étnico-raciais? Gente, minha opinião, tá? E assim, baseada na minha experiência como prof, posso estar errada, vocês podem discordar, fiquem à vontade. Mas eu percebo assim, se você mostra para o estudante, se você propõe para o estudante uma pesquisa, e a gente pode até delimitar, pessoal, nosso cinema ele surge ali, eu acredito que em 1930, por aí. Olha, gente, nós vamos dividir essa sala em grupos e vocês vão pesquisar, né, sobre as personalidades negras e indígenas no nosso cinema. Primeiro momento, nós vamos pesquisar quais filmes retratavam. Esse grupo fica com a década de 30, esse outro com a década de 40, né? Gente, só o fato de você ter uma atividade onde você pesquise sobre as personalidades negras e indígenas, você já está dando já um pontapé para o desenvolvimento da empatia. Você está fazendo o aluno olhar. E aí pode ser que eles tragam o seguinte: prof, olha, eu não gostei, os negros foram retratados dessa forma aí na década tal. E aí a gente pode questionar, por que será? Prof, não tem indígena sendo retratado no cinema brasileiro. E aí você devolve para o estudante. Por que será? Vamos pesquisar? Vamos questionar? Pode falar, Rosemary. Rosemary. Oi, sim, eu sou professora de física e matemática, então eu estou afastada das minhas funções, mas quando eu estava em sala de aula, mesmo nessas áreas, assim, eles acham que a gente não pode trabalhar, né, a questão de racismo, né, só focado, né, em cálculo. Então, quando eu estava em sala de aula, eu propus para os meus alunos fazerem a pesquisa, né, de mulheres negras cientistas, né? Então, assim, foi bem bacana porque eles se envolveram tanto que eles não sabiam que tinham tantas mulheres, né, na ciência, né, na física, química, biologia, né, que contribuíram para várias situações que nós estamos se beneficiando, né, hoje. E não só em épocas passadas, mas como recentemente tem muitas mulheres na ciência,
na física, na química, inclusive mulheres negras, né? Então, assim, foi bacana porque eles pesquisaram, fizeram, então, cartazes e expuseram na sala e apresentaram. Foi, assim, bem, bem bacana. Muito obrigada, Rosemary, pela sua contribuição. E é isso, a Rosemary fez o quê? Empatia, diálogo, valorização da diversidade. Isso não está só atrelado à história, à geografia, à arte, né? Isso está atrelado a todos nós, a todos os nossos conteúdos. Ainda mais um país como o nosso, né, gente? País tão formado pela junção dessas, no grosso, dessas três etnias, desses três povos. A gente precisa valorizar a nossa história e se reconhecer e dizer: eu tenho orgulho de ser afro, eu tenho orgulho de ter afrodescendentes na minha família. Bom, ou de ser, né? E aí, pessoal, como que a gente poderia trabalhar isso com os estudantes também, tá? Através de grupos. Mas, Karina, você veio falar que trouxe uma coisa diferente. Grupos. A gente sempre faz grupo, eu sei, pessoal. Vocês sempre fazem grupo como eu, e vocês devem passar por aquela situação assim. Dois abençoados faz o trabalho, quando às vezes não é um só, e o resto fica tudo ali na onda, igual grupo de pagode, só na onda dos outros, né? Pois a gente tem a solução. Olha só. Nos contextos educacionais, tanto em sala de aula ou demais espaços escolares, bem como nos setores administrativos, precisamos realizar atividades em grupo. Sobre esses trabalhos, destacamos. A primeira etapa ao introduzir o trabalho em grupo na sala de aula é a de preparar os alunos para situações de trabalho cooperativo, né? COE e LOTAN. Ou seja, como assim? A gente pode, gente, designar papéis. E aí a gente pode delimitar, fazer um grupo menor, né? Para a gente poder elencar ali os papéis de cada um, né? Se você conseguir elencar 6, 7 papéis, você pode fazer um grupo maior, isso fica a seu critério. E aí, pessoal, como é que ocorre? Ó, vamos supor, a gente está usando o trabalho em grupo, só que agora nós vamos designar papéis para cada um. E a gente combinou, nós, professores, de fazermos grupo de 4 estudantes. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos distribuir os grupos por diferentes propostas, né? Brasil, outro país ou contexto local, cinema nacional, cinema latino-americano, né? Aqui em Foz do Iguaçu, aí no caso do Paraná, a gente pode pegar o Paraná. Nós temos uma cinemateca, viu? Está lá em Curitiba. Promover a escuta e o respeito às diferentes culturas e ideias, acompanhar e intervir para favorecer a cooperação, que seria o nosso papel, e garantir a participação de todos os estudantes, tá? Então, a gente desenvolveu um trabalho em grupo, só que a gente vai dar um papel para cada grupo. E aqui são os papéis, ó. Por exemplo, um vai ser o facilitador, organiza e garante a participação do grupo. Quem ainda não falou, qual a sua opinião, o que a gente vai fazer? Aí tem o redator. Essa ideia representa todos, né? Que vai escrever ali o que eles vão fazer, como que eles vão apresentar. O porta-voz é aquele que vai apresentar. E o tempo, aquele que vai gerir o tempo do grupo. Olha, nós temos essa aula para fazer a pesquisa, na outra para fazer o material, na outra para apresentar, e ele que vai ajudando ali, o pessoal vai pôr a mão na massa, mas ele fica responsável para o grupo não se perder, para gerir o tempo. E aí, gente, nós trouxemos aqui uma ideia, tá? Que vocês podem pegar uns cards para usar nas aulas de vocês. E claro que vocês podem adaptar, tá? Fica à vontade, até tirar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui, gente. Ah, tá CED, tá? Já o link aberto. Então, você pode distribuir, ó. Em vez de usar ali redator, você coloca voz do grupo, perdão. Mestre, eu acho que tem que ser. Redator é o guardião das ideias. Guia do grupo é o que vai organizar, né? Ler o desafio, confirmar se todos entenderam. Voz do grupo, aquele que vai apresentar. Mestre do tempo. Então, que são os cards que na hora que você for fazer ali a organização do trabalho, você pode delegar para cada integrante do grupo uma função. Eu vou colocar aqui, caso vocês queiram, tá? Às vezes tem que abrir cópia, tá, gente?
que a gente está usando agora como uma maneira assim de segurança, tá? Então, são sugestões. Karina, eu achei assim, eu quero mudar, porque eu tenho uma turma ali super madura de ensino médio. Fica à vontade. Você mesmo pode criar ali as funções. Ó, você vai ser o cara que vai fazer a pesquisa na internet. O outro vai registrar. Você sabe, você vai verificar se o site que ele pesquisou é um site viável, é um site correto, é um site é, como que eu posso dizer? É um site com informações corretas, né? Um site sério. Então, isso aí vocês vão adaptando, tá, gente? Então, qual que é a primeira deixa? Podemos continuar com os nossos trabalhos em grupo, mas a gente pode desenvolver papéis, atribuir papéis para os estudantes, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Próxima sugestão. Essa aqui pegou meu coração, sabe? Espero que essa aqui eu amei, gente. Amei porque, se eu não me engano, uma cursista falou aqui no chat sobre a família. Perfeito. A gente sabe que nós podemos ter os melhores, e nós temos os melhores professores, tá? A melhor estrutura, a gente pode ter, né? Enfim, mas se a gente não tem uma família também, gente, que dê suporte ao nosso estudante, fica muito difícil de desenvolvermos o nosso trabalho. Então, aqui vem uma outra atividade, e Amélia, eu gostei muito dessa atividade, sabe por quê? Gostei da sua preocupação enquanto pedagoga de procurar, de querer ver, de ver no RCO onde você encontrava, sabe? E eu gostei muito dessa atividade, Amélia, que eu acho que ajuda até vocês aí na gestão. Olha só, o desenvolvimento da empatia e da cooperação também se fortalece na parceria com as famílias, por meio do diálogo, da escuta e da valorização de diferentes contextos e vivências. Aí vem uma sugestão aqui que é envolvendo as famílias na qualificação da autodeclaração racial. Convide os estudantes a conversar com suas famílias sobre identidade racial, história, pertencimento e respeito. Como assim, Karina? Podemos desenvolver atividades. Os estudantes podem investigar, por exemplo, a história da família, quais palavras a família usa para falar de identidade e pertencimento. Essas informações podem ser compartilhadas em atividades em grupo, ampliando o repertório cultural dos estudantes e favorecendo o respeito às diferentes identidades. Gente, já pensou que maravilha? Vocês mandam uma pesquisa para eles saberem a origem deles, né? A família de vocês, ela se sente pertencente, né? Que grupo? E eles vão se surpreender, pessoal, porque se vocês montarem depois, né, um segundo momento deles compartilharem, olha, muito provável que às vezes aquele abençoado que faz brincadeirinhas bobas com outro, pode perceber que a origem da família dele é igual a do colega que ele fica às vezes tirando sarro, falando piadinhas sem graça. E isso faz com que o nosso aluno se reconheça, a família, o aluno. Os pais dos nossos estudantes não tiveram essa aprendizagem, gente. Gente, a gente é tão abençoado por estarmos na educação, porque a gente pega tudo de bom que vai melhorando na educação enquanto a gente não teve enquanto aluno. Quem aqui não aprende todo dia? Eu aprendo todo dia. Tem as coisas que eu aprendi e tal, mas tem coisas novas que eu tenho acesso. Por quê? Porque eu estou na educação. Parece que a gente se permanece, por isso que a gente é tão jovem, parece tão jovem, né? Por quê? Porque a gente está lidando sempre com essas mudanças na educação e a gente está tendo a oportunidade de aprender. Outras profissões não têm isso. Aí vocês imaginam o pai dos nossos alunos, que em sua maioria trabalham aí nessas jornadas maiores, na correria da vida, porque a gente também tem a correria da vida. Agora você imagina eles que vivem mais no automático que a gente. Eles não têm como ajudar seus filhos, gente. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. E essa atividade é uma atividade que eu acho que a gente pode fazer a diferença, inclusive na família dos nossos estudantes. E para terminar aqui, né, a questão das estratégias, e com certeza muitas aqui vocês já fazem, tá? Outra sugestão de estratégias intencionais que fortalecem empatia e cooperação para uma aprendizagem, nós temos escutativa, auxílio entre pares, mediação de conflitos, metas coletivas, debates estruturados,
leitura com empatia, simulações, tarefas interdependentes. Essa da pesquisa é uma tarefa interdependente, porque você trabalha, você manda para casa a pesquisa do estudante, ele traz, e aí ele vai vendo, vai se conectando e vai vendo como as histórias, né? Nós somos um povo, e como as nossas histórias, elas estão fundamentadas, às vezes, nos mesmos princípios, nas mesmas origens. Aí tem o reconhecimento, combinados, rotinas de pensamento. Essas estratégias são aplicáveis para diferentes contextos: sala de aula, reuniões pedagógicas, aqui no caso dos diretores e pedagogos, formações e acompanhamento, que é o caso da equipe pedagógica. A gente precisa desenvolver empatia. E para os pedagogos e para os diretores do grupo, gente, a gente também tem que desenvolver empatia com os nossos colegas, com os nossos professores. Eu falo isso para mim também, tá, pessoal? Tô falando isso para mim. Sabe quando você fala, mas é você que tem que ouvir também? A gente precisa, tá? A gente precisa desenvolver empatia com o nosso colega pedagogo, que às vezes, o meu pedagogo não me atendeu naquele momento. Olha o pedagogo, vê a demanda que ele tem, que ela mudou muito, gente, principalmente depois da pandemia. Olha o seu diretor também, tá? Então, essa questão da empatia, a gente tem que trabalhar, ó, não só com os estudantes, porque senão a gente não vai conseguir, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Eu tenho empatia só com o meu estudante. Gente, ou você tem empatia ou você não tem, tá? E o estudante percebe. Porque essa questão da empatia como um todo, ela se reflete no clima escolar, tá? Que foi o tema aí da nossa jornada passada. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir para vocês assim, ó, que prática você pode implementar em seu ambiente de trabalho já nos próximos dias, pensando na empatia, na cooperação. Então, meus queridos cursistas, eu vou colocar aqui no grupo um termo de compromisso, tá? Primeiro para o pessoal que está na equipe pedagógica, na direção e nos núcleos, e o outro é para os professores. Vocês vão abrir esse documento, fazer uma cópia e vocês vão preencher. Ele já está pré-preenchido, tá? Vocês vão elaborar algo muito simples. Vocês não vão precisar apresentar, vocês não vão precisar mostrar para ninguém. Aliás, nós vamos compartilhar depois, tá? Vocês vão vão construir uma prática para desenvolver empatia já nos próximos dias aqui na escola, ou na escola onde vocês trabalham, tá? Então, você vai ter, o seu termo deve responder perguntas como: que prática vou desenvolver? Com quem? Quando? Por quê? Como você vai saber se funcionou, tá? Então, olha só, acesse o link. Então, aqui é o do pessoal que está na equipe pedagógica. Estou colocando. Pessoal da equipe pedagógica. Opa, gente. Tá, coloquei certinho. E agora, vou compartilhar com vocês o dos professores. Pessoal, nós teremos 10 minutos para fazer o preenchimento deste termo de compromisso, que é a nossa atividade desta formação, tá? Qualquer coisa, me chamem aqui. Vocês têm que fazer uma cópia, tá? Vocês vão abrir e fazer uma cópia. Fala, Rosemary. Eu ia falar, tem que fazer uma cópia, porque senão os outros vão pegar e vão alterar o documento. Isso, só que aí ele já está obrigando a fazer cópia, tá? Justamente por isso. Teve mais alguém que levantou a mão? Oi, Lila. Então, eu estou readaptada. Faço esse do pedagógico? Você faz do professor, o segundo. Você, a Rosemary também, vocês fazem como professor, tá? Nossa, que legal, Andréia. Bem legal.
Na hora do compartilhamento, Karina, eu dá vou... licença um pouquinho. Do professor é o segundo link, né? Isso, Tá, obrigada. de nada. Andréia, eu não sei se você está com o microfone ou não, mas no compartilhamento eu vou falar sobre isso. Vou ler aqui a sua ideia para todos. Professora, desculpe, estava muita movimentação aqui, eu não consegui entender o que é para fazer. Você vai fazer Preencher ali. Isso, um termo de compromisso para você desenvolver uma atividade, né? Uhum. Trabalho e empatia, para você aplicar já nos próximos dias, Carmen. Pode Tá. ser com os estudantes que você atende no laboratório. Daí você faz o de professor, que é o segundo, tá bom? Tá. Obrigada. De nada. Oi, Maria José, pode falar. Oi, não estou te ouvindo. Mas seu microfone está desligado. Ó, eu não consigo ativar seu microfone, tá? Tentei aqui ativar, é só você mesmo. José, você não quer escrever no chat o que você precisa? Ah, tá. Maria José, o contexto da atuação, sim. Mas, Vera, é algo assim bem simples, tá? Algo bem simples sobre empatia. Tá, acho que estou também sem áudio, isso. Não consegui acompanhar o tempo todo. Tá. Isso, eu comentei aqui, você, como você não veio na semana passada, eu vou colocar agora o link do WhatsApp para vocês, tá? E então, só que vai a notificação no Classroom, né? Você recebe ali a notificação do Classroom. Mas assim, ó,
Tudo bem. Faz assim, assiste depois com calma, vê certinho o que você tem que fazer, que é o seu termo de compromisso. Esse termo de compromisso você não vai precisar entregar, ele é algo para você, tá? E daí, vamos organizar aí o seu horário, Maria José. Seria bom você reorganizar, porque a partir da próxima reunião, das próximas reuniões, você terá o RAF, você terá atividade em grupo ou sozinha, tá bom? Para não prejudicar a sua formação, tá? Mas agora, nesse momento, deixa eu ver, você é pedagoga, é isso? Ou você é professora? Porque se você for pedagoga ou diretora, você tem que pegar o primeiro link aqui. Se você for professor, você pega o segundo, mas tem esses links lá no material e tá bem explicadinho. Você vai fazer um termo de compromisso, uma atividade que você possa implementar já nos próximos dias em relação à empatia, algo bem simples, tá? Rosemary, pode falar. Karina, assim, eu sou professora, mas eu estou afastada da sala de aula. Eu não consigo fazer a implementação em sala de aula. Tem como eu fazer? Eu estava pensando em fazer para os meus colegas professores. Só um pouquinho, Rose. Maria José, faça uma cópia para você, tá? Tem que fazer uma cópia, senão você acaba pegando o documento de outros colegas, tá bom? Você abre e faz uma cópia. Rosemary, você precisa fazer. Você está afastada. Em qual setor da escola você está? Eu estou no setor do almoxarifado, mas eu estou fazendo atividades pedagógicas. Você está no setor do quê? Almoxarifado. Ah, tá. E você não tem contato com o aluno? Não, nem posso ter contato com ele. Mas você tem contato com seus colegas? Meus colegas, sim. Então, faça uma atividade que você desenvolva empatia com seus colegas, Beleza, então. Então eu pego tá bom? o primeiro link. Isso, Tá bom. tá? Maria José, é o seguinte, ó, você é professora ou você é pedagoga? Vou mandar de novo outro link para você aqui, tá? O Kátia, acho que você não fez a cópia. Aí você está preenchendo no que. Mas deixa. Ô, Maria José, faz assim, ó. Faz a cópia e deleta. Quando você fizer a cópia e tiver o nome da colega, porque a colega preencheu no modelo, é só você excluir, tá bom? Acontece, né? Essas coisas de internet a gente se confunde. Você faz a cópia ali e tira o nome da colega. Não tem problema não, mas tem que fazer a cópia, hein? Se você fizer em cima daquele ali, você, você estraga o da colega. Aí eu vou ter que mandar todo mundo para pedagogia. Bom, meus queridos, ó, então eu sei que alguns colegas tiveram dificuldade. Eu vou dar mais alguns minutinhos, tá? Que daí para a gente ir encerrando o nosso encontro. Vou dar mais alguns minutinhos, porque eu sei que vocês tiveram dificuldade aí de acessar o documento, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir novamente aqui e vou colocar um link novo para vocês. Ó, eu vou colocar um outro agora, tá? Colocar um outro que acho que vai ser. Ó, vou colocar um aí, gente, que daí vocês vão preenchendo. Vê se esse vai ajudar vocês. Que aqui você já vai para o gestor ou para o técnico. Ó, vê se vocês, o que que vocês acham desse?
Bom, pessoal, então agora, tá? Duas colegas, meus colegas estão. Você é equipe gestora, tá? Não aparece pedagogo. É equipe gestora, Maria José, porque você é pedagoga, tá? Gente, então olha só, agora troca de saberes. Eu gostaria, é assim mesmo, Maria José, é complicado, mas a gente se entende. Eu vou colocar o link do WhatsApp depois, tá? Daí eu coloco lá, coloco no mural, aí você pode fazer depois com calma, tá bom? Troca de saberes. Vamos compartilhar e aprender juntos. Gente, quem gostaria de compartilhar com a gente aqui? O que que vocês pensaram? A Maria José está com a mão levantada, mas é porque por conta do. Deixa eu só abaixar a mão dela. Pronto. Quem mais, pessoal? A Amélia. Vamos lá, Amélia. Compartilha com a gente aí a sua ideia. O que que você teve de ideia? Eu pensei no atendimento da hora atividade, né? Oportunizar o professor a falar, né? Eu apresentei mais quero dizer do estudo e planejamento é falar nas suas angústias. Então, por um tempo ali, oportunizar essa escuta, né, do professor, quais são as angústias, o que mais afeta, né? Fiquei bem sensibilizada com a fala da colega hoje ali, que nem começou, já estava pensando em desistir por falta de apoio, né? Às vezes você só precisa de uma palavra, vai, eu ter confiança no teu trabalho, né? O que você está precisando, e normalmente a gente não escuta isso no dia a dia, né? Então, eu pensei em usar essa hora, né? Além, claro, das orientações pedagógicas que se fazem necessário, dar esse ombro, né, para o professor. Obrigada. Excelente ideia, viu? Parabéns. Quem é o próximo, gente? Mais um colega para a gente seguir. E aí, posso escolher? Eu vou escolher alguém que não falou hoje. Deixa eu ver aqui. Gilma, você teve alguma ideia, Gilma? Já fez? Você quer compartilhar com a gente? Eu estava pensando em trabalhar essa questão da escuta, né? Que a gente troca bastante ideias na sala dos professores sobre vários assuntos, até do dia a dia, da vida pessoal, mas uma escuta mais qualificada, mais apurada na tentativa de melhoria do clima, do ambiente escolar e também da maior participação, do maior incentivo à participação integrada entre os pares nas atividades que a gente proporciona. Eu achei importante destacar que a gente consiga fazer isso mais vezes na escola, até porque eu acho que nessa década está bem exaustivo o trabalho para o professor, e eu acho que está faltando um pouco disso, um lugar de escuta na escola. Obrigada, Gilma. E olha, Gilma, eu como professora, e tem colegas aqui que estamos em sala de aula, como isso faz a diferença? Às vezes, gente, a pessoa só quer desabafar. E o desabafar, de falar, de compartilhar, colocar para fora, já ajuda muito, tá? E aqui acabou, né? Eu vou escolher mais um colega, porque nós pegamos duas colegas pedagogas, né? Que compartilharam. Vou escolher mais. Eu vou deixar livre, tá? Se ninguém se, ai, me falta palavra. Não se pronunciasse, né? Se propuser, eu escolho. Vou tentar escolher um professor. E que a gente faça isso também com os nossos pedagogos, pessoal, porque também não a pedagogia também está, assim, com bastante demanda, eles também são seres humanos, e diferente da gente, Gilma, vocês e a Amélia, né, e a Carme, que é pedagoga também, a gente só leva para vocês problemas. É difícil um professor chegar na pedagogia levando um aluno que fez as coisas certas, uma coisa que deu certo. Então, porque a gente também tem esse olhar com vocês, né? Também de empatia, de escuta, porque realmente eu sei que
É também desafiador, né? E vocês são importantes. Meu Deus, o dia que eu não tenho pedagogo na escola, não é, gente? A gente parece que se sente assim, sem, puxa vida, a gente está sem pedagogo hoje, está sem o nosso braço direito ali, porque vocês fazem muita diferença na escola também. Deixa eu ver se eu encontro Tem algum prof aqui que quer falar uma ideia que teve? A Elineus, o Anselmo, que eu sei que estão em sala de aula, a Rejane, para a gente fechar essa parte. Posso falar? Pode. Eu vou. Como no slide anterior você passou sobre a família, né? E na hora de preencher o documento ali, eu já imaginei assim, já imaginei minha implementação, não sei se vai dar certo, mas é naquela linhagem ali. Tem uma turma de 7º ano, ele tem uns meninos da raça negra, vamos falar, eu falei raça, mas né, são uns alunos negros. A gente percebe assim, por ser negro, precisa ter uma menina que tem lá, uma mocinha, tem outros, mas ela assim, tudo para ela é errado, tudo para ela é errado, tudo tira sarro dela, todo mundo atrapalha ela, e ela gosta às vezes de bater, sabe? Ela é muito explosiva. Então, assim, tudo para ela é o pior é ela. Então, nessa situação, eu pensei assim, de trabalhar com os alunos, primeiro levar um documentário, um filme, sabe, um recorde de filme, trabalhar com ele essa parte aí, para depois a gente fazer uma roda de conversa, a gente conversar, para depois eu fazer uma pesquisa com a família. Sabe, assim, as suas origens. Mas não quero assim, eu quero fazer uma pesquisa assim, origem, mas assim, comida, as comidas típicas, música, lazeres, coisas assim, sabe, uma pesquisa mais voltada assim, para a valorização da cultura, daquela cultura. Pensei nisso, não sei como vai ser para frente. Perfeito, perfeito, obrigada, tá? E isso, Elineusa, faz com que eles se reconheçam, né? Que eles se reconheçam, de repente, vejam que tem aspectos da família deles em comum com essa aluna aí que está tendo conflito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Então, pessoal, nós estamos agora seguindo para o final do nosso encontro, tá? Para concluir, pequenas mudanças, como garantir momentos de escuta, organizar melhor o trabalho em grupos, já fortalecem a empatia e a cooperação. Então, isso que a gente trabalhou hoje. De repente, fazer um trabalho em grupo, mas definir papéis onde todos têm que trabalhar, colaborar, cooperar. A questão da escuta ativa, né, que a gente conversou, falou bastante sobre isso fortalece coisas muito simples, tá? É esse tipo de ajuste intencional que podemos levar para a nossa prática. E aí, aqui a gente termina essa parte teórica com uma frase da Clarice Lispector: quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei, eis o meu porto de chegada, né? Essa frase aí para calentar nossa alma aí no finalzinho de semana, né? Estamos encerrando mais uma semana de trabalho. Então, gente, agora nós temos aí a parte do nosso formulário. A voz de vocês aí importa, né? Ele é bem rapidinho esse aqui, tá, gente? É 2 perguntas e não precisa colocar a identificação da turma. Vou colocar aqui para vocês. Bem tranquilinho. Aí, se vocês puderem me dando o retorno quando vocês forem terminando, tá?
Bom, vários colegas já me deram retorno. Então, pessoal, aqui é o nosso Saiba Mais, os documentos que embasaram o nosso encontro de hoje, a nossa reunião. Aqui tem bastante materiais, tá? Que podem ajudá-los aí na construção da implementação de vocês e também na questão da gente desenvolver e aplicar cada vez mais uma postura de empatia, de cooperação e diálogo com os nossos estudantes. E nos encontramos na próxima semana para seguir construindo juntos aí uma jornada de cooperação, de empatia, de diálogo. Meus queridos, eu vou fazer a chamada. Então, eu vou fazendo a chamada e se alguém não tiver nenhuma dúvida, vocês podem, daí estão liberados, tá? Bom final de semana a todos e só não esqueça de responder a chamada antes da gente sair, tá bom? Andréia, você quer falar alguma coisa? Não, prof. Nós estamos em cima da hora. No encontro eu falo. Pode deixar. Não, mas pode falar, minha querida. Ó, ainda tem 4 minutinhos. Não, é que nos meus estudos, o meu tema praticamente foi educação inclusiva, mas eu procurei estudar praticamente empatia, pertencimento, por conta do estudo no Canadá, que é muito focado dentro da empatia, do pertencimento, da cooperação, né? Então, é um país de muitos imigrantes. E lá, né, como eu coloquei ali aquele detalhe lá no chat, lá eles valorizam muito, né, o pertencimento. Então, eles tiveram a Comissão da Reconciliação, da Verdade da Reconciliação, que aconteceu praticamente no ano 2000. Eles reconheceram a importância dos indígenas dentro do país deles, né, e todo o sofrimento causado para eles, que eles tinham internatos, né, onde os indígenas, as crianças ficavam e lá elas sofriam muitos maus tratos. Então, diante desse reconhecimento que aconteceu, todos os currículos das escolas no Canadá, eles trabalham com esse reconhecimento. E então as crianças, no momento inicial da aula, eles fazem uma leitura todos os dias. E em seguida, eles cantam o hino do país. Então, assim, os valores lá, eles trabalham muito o valor, trabalham muito o pertencimento. As aulas são todas centradas dentro de uma empatia, eles trabalham com projetos. E, assim, eu me vi, sabe, dentro, conforme você foi conduzindo a aula, eu me vi justamente dentro dos meus estudos, né? Que é dentro da empatia, do pertencimento, da cooperação, né? Então, eu estou vivenciando novamente, né? Já se passaram, foi em fevereiro, né, que a gente foi, março, abril, maio, junho, já são 4 meses, né? Mas, assim, os estudos continuam até agosto, até a conclusão dos estudos, e eu revivi, né, novamente todo o assunto voltado para a empatia. Que legal, que bom. E como você disse, né, como Cortella disse, deveria ser uma disciplina, uma área de conhecimento muito mais abordada, assim como a filosofia, a sociologia, porque a partir da empatia se consegue muito em sala de aula, muito. Verdade, verdade. Obrigada, tá? E aí, sinta-se à vontade para sempre compartilhar com a gente as impressões lá do seu Ganhando o Mundo, tá bom? Okay. Meus queridos, eu pensei em vocês e fiz igual a gente faz, né? Mulher, 10 coisas ao mesmo tempo. Eu fui fazendo a chamada enquanto vocês, a Andréia, né? Gente, vocês me perdoem, eu sou TDAH, tá? Eu tenho péssima, assim, nome para mim é terrível. Eu fui fazendo a chamada olhando aqui o mural. Então, veja bem, eu parei na Lila. Lila tá aí, não tá? Os demais todos ganharam presença, tá? Só a Comedi que não está. Então, Márcia Aparecida tá aí? Márcia Aparecida. Maria José. Michele. Rejane. Presente. Ok. Rosemary. Aqui. Vera Lúcia.
Aqui. Tá, então, gente, ó, para vocês não ficarem preocupados. Ó, quem levou falta hoje? Só a Ana Edith, que não está na chamada, a Márcia Aparecida, a Maria José Laureano e a Michele de Souza. Os demais todos estão presentes. Certo, Prof, pessoal? prof, Oi. a Maria José, ela até escreveu no chat 10h07. Ah, Dá Maria uma José, olhadinha ali, deixa eu eu ver. acho que ela deve ter caído alguma coisa. Ai, é verdade, é verdade. Ela estava aqui até agora. Ai, Gilma, muito obrigada, porque é muita informação. Então, deixa eu colocar aqui a presença dela. Obrigada, Gilma. Gente, um abraço, tá? Bom restinho aí de semana, bom final de semana para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda fico aqui alguns minutinhos, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.